Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos inaugurar esse canal para falar dos mais diversos assuntos da consciência. Vamos desbravar a sombra e trazer a luz para a expansão, para algo maior. Esse canal vai ser uma forma divertida de aprender e evoluir. Em vez de você ler livros e livros que não vai te trazer a vivência, nós aqui vamos fazer esse processo todo para você de uma forma divertida e leve. Então, vamos iniciar. O nosso primeiro vídeo, nós vamos falar do despertar da sua alma e a expansão da consciência e como que nós fazemos para se livrar dos vampiros emocionais? Por que nós estamos falando de vampiros emocionais? Porque quando nós começamos esse processo de expansão de consciência, nós vamos trabalhar a nossa energia e a nossa energia fica limpa, equilibrada e todos vão querer um pouquinho, é claro, né? Então vamos iniciar. O que que é alma? A alma é o processo de evolução. Quando nós falamos alma, nós estamos falando de três junções que são corpo, mente e espírito. Então, para falarmos, usar esse termo alma, nós temos que falar dessa junção de expansão, tá? E a expansão de consciência, ela depende dessa junção. Quando nós falamos de espírito, o espírito é só o espírito, ele não está nessa junção de corpo e mente. Para a gente falar de expansão, nós vamos falar de alma, né? Porque a gente está falando de estarmos aqui em evolução. Para caminhar para esse processo, nós temos que observar um ponto muito importante. A expansão, ela depende do conhecimento. Como anda o seu conhecimento em relação aos seus chakras energéticos primeiro? Quando nós falamos de espírito, de mente, nós temos que ir para os chakras energéticos, né? Quantos chakras somos compostos? Como esses canais energéticos se ligam aos nossos outros processos, que é a mente e o corpo? Os chakras, ele regula todo o nosso campo emocional, ele regula todo o nosso processo energético, ele regula como nós estamos, o nosso estado, né? Se estamos animado, desanimado. Então, o processo do chakra, ele vai sempre te avisar como que você está caminhando na sua vida. A partir do momento que você desenvolve essa expansão e começa a trazer esse conhecimento das energias, você começa a ter um conhecimento que muitas outras pessoas não têm. Você sente os lugares antes mesmo de chegar neles. Você sente as pessoas, sabem quem elas são, mesmo sem elas falarem nada, porque você começa a conhecer a energia dessa pessoa, a energia. E quando você sente que a energia dessa pessoa não está boa, está em conflito, você vai entender que aquela pessoa tem problemas emocionais. Se você encontra uma pessoa que está em paz, que está tranquila, o que que você vai perceber? Que aquela pessoa já está no seu processo de despertar e expansão. O despertar da consciência, essa expansão, essa caminhada, é um processo que muitas vezes, gente, não é fácil. Por quê? Porque ele vai exigir autoconhecimento. Então, é se entender, se compreender, ler, saber, né, como esse processo se dá, entender os seus sentimentos, os seus processos e o porquê às vezes você tem ligações com pessoas que são vampiras emocionais. Os vampiros emocionais muitas vezes vêm para nos mostrar também o nosso processo de expansão, porque ninguém é alecrim dourado, né, gente? Vamos falar a verdade. Todos nós temos o nosso processo de expansão. Todos nós temos a nossa luz e a nossa sombra, e nós só vamos caminhar para esse processo de expansão desbravando a nossa sombra, desbravando as nossas faltas, as nossas crenças limitantes. Então, enquanto nós não desbravamos essas faltas, essas crenças limitantes, esse lugar de sombra, nós não conseguimos sair para esse lugar de expansão. Mas a partir do momento que decidimos desbravar as sombras,
a luz começa a se movimentar na nossa consciência. E a sombra está muito ligada a um processo que a gente não tem consciência. Então, é muito difícil. O processo de expansão depende de humildade, porque quando você projeta para externo, o outro tem culpa, o outro me prejudicou, o outro, você não vai caminhar para a sua sombra. Você precisa ver se o outro te prejudicou ou se sua vida está muito difícil, se tem coisas muito difíceis acontecendo na sua vida, você tem que olhar para isso e entender o que isso tem a ver com você. Por que você está na ressonância desse campo de sombra? Porque você precisa buscar essa sombra em você. A partir do momento que você reconhece que você também tem essa falta, esse vazio, essa sombra dentro de você, você começa a entender os lugares escondidos da sua alma que precisam ser expandidos, iluminados com a luz. E a luz da consciência vai fazer com que esse lugar se abra. E com a expansão da consciência, nós começamos a nos compreender, compreender o outro, sentir os campos e não ressonar com energias que não nos diz respeito. Então, começamos a nos livrar dos vampiros emocionais. Os vampiros emocionais muitas vezes diz mais sobre nós do que deles mesmos. Então, procurem entender que o processo de vitimização, ele não existe. A vitimização é só para você desbravar as suas sombras. Se você se sentiu prejudicado por algo ou por alguém, busque em você mesmo o porquê e não no outro. Se você projeta isso para fora, você está projetando a sua sombra para fora e não vai expandir a sua consciência. A expansão da consciência é um caminhar de aprendiz. Somos todos eternos aprendizes e quando nós assumimos esse lugar, nós conseguimos expandir e caminhar. Gente, o vampiro emocional, muitas vezes, ele diz mais de nós mesmos. Então, todos os relacionamentos que nós vivemos, que são relacionamentos desafiantes, são processos de despertar. Então, aquele relacionamento abusivo que você teve, às vezes um pai abusivo, às vezes uma mãe abusiva, são um lugar de evolução da sua alma. Difícil aceitar isso? Bom, não sei, mas eu vou dizer uma coisa: é muito mais fácil você aceitar e caminhar para uma expansão, evoluir e ser uma pessoa de luz do que você se prender nessa sombra de vítima. Então, bora lá, gente, caminhar para a expansão da consciência para você não ressonar nos campos de vampiros emocionais. Se eles estão na sua vida, é porque você precisa despertar, sair da sombra e encontrar a luz, que é maravilhoso. Tudo tem sincronicidade nesse planeta, tudo é maravilhoso e nós é que temos que aprender, estudar e entender. Mas esse canal vai facilitar para você. Aqui nós vamos trazer assuntos dos mais diversos, de expansão, de despertar, de amor, de todos os tipos imagináveis. Nós vamos falar de chakras, processos de cura e vibração. Venha fazer parte do nosso canal e um grande abraço para você. Seja bem-vindo a esse primeiro vídeo, a essa inauguração. E nós vamos fazer já 3 vídeos na sequência para vocês já iniciarem esse canal com sede de conhecimento. Um abraço para todos vocês.